Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecendo por mais um momento em Tua presença, mais um dia que nos permitiste e que nos preparaste o Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados e nem lábios selados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, Senhor, venha falar conosco, Pai. Venha nos instruir, Senhor, naquilo que precisamos ser instruídos, Pai Todo-Poderoso. Toma poderosamente em tuas mãos as nossas vidas. Enche-nos com teu poder e com a tua graça. E nos ajude, Senhor, a ser melhor do que já somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, igreja. Porque Ele é Deus. Ele é um Deus que pode e faz, que opera milagres. Ele é um Deus que tudo pode. Então, coloque toda a tua necessidade nas mãos de quem pode fazer. Coloque as tuas necessidades na mão de quem pode realizar. Ele é o Deus do impossível. Você está com algo impossível na sua vida, coloca nas mãos dele. Ele vai fazer, ele vai realizar, porque ele é o Deus do impossível. Então, não há impossível para ele. Para você, para mim, pode ter, mas para o nosso Deus, não. O que nós temos que fazer é dar a Ele a obediência, obedecer, para que o Senhor possa realizar as coisas em nossas vidas. Então, nós temos que obedecer, nós temos que estar sempre diante de Deus para poder, na obediência, atender os seus mandatos. Porque Deus, ele não pede, ele manda. Ele manda e nós temos que obedecer. Então é isso, igreja. Porque quando Moisés deu a ordem, que recebeu a ordem de Deus, ele disse para Moisés, Moisés, diga para que o teu povo marche. Abrir mar vermelho é comigo. Colocar coluna de fogo no deserto é comigo. Enviar maná do céu é comigo. Agora diga para o teu povo que marche. Então foi o que Moisés fez. Moisés deu a ordem para o povo marchar. Porque se nós formos para Êxodo 14:13, ele diz para o povo, para que o povo marche, o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Está no versos 14:14. Mas ele fala com Moisés, leva o teu povo para o Pia logo. Então, quando ele envia ali o povo para o Pia, aí o povo olha e fala, mas os cavalos de Faraó estão vindo ao nosso encontro. Ele está vindo a nos perseguir. O que vamos fazer? E o povo começa a se desesperar. Aí Moisés olha para todo aquele povo e diz, aquietai-vos e vedes a providência do Senhor. Então o Senhor fala comigo e fala contigo. Aquietai-vos e vejam o que Deus fará na tua e na minha vida.
porque ele estava nervoso e irritado com os gritos do vento. Então o Senhor disse para o vento: cala-te! E disse para a tempestade: acalma-te. Eita glória! Está passando tempestade, o vento está gritando em volta de ti. O Senhor está dizendo nesta manhã comigo e contigo: ei, vento, cala-te! E tempestade, cesse, acalma-te. Você está me entendendo? Então quem é esse que até o vento e o mar obedece? Ele é Jesus, o homem das mãos curadas da igreja. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então alguém pode parar esse Deus? Alguém pode mandar esse Jesus ficar quieto e não fazer nada? Ei, mas quando você olha e fala: mas não está acontecendo nada na minha vida, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resposta, mas sabe o que Deus fala comigo e fala contigo? Aquieta-te. É no silêncio que eu trabalho. Eita glória! É no silêncio, igreja. É no silêncio que ele trabalha. Deus, ele é tão fantástico e tão poderoso, porque na ministração de quinta-feira, ele falou algo. E depois que passa, porque as ministrações são gravadas, aí eu vou para o meu quarto, tal, aí eu vou ouvir o que foi ministrado pela minha boca através do Senhor. E Deus, ele, através da minha boca, ele falou algo. Eu tomei para o meu coração. Eu tomei aquilo para mim. Eu tomei mesmo para mim. Eu ouvi inúmeras vezes a ministração, porque eu tomava para mim e falei: Senhor, eu tomo para mim. Amados, acredite se quiser, porque ninguém é obrigado a acreditar. Mas quando foi na sexta-feira, a ministração foi na quinta, e na sexta ela se cumpriu o que foi falado pela minha boca através do Senhor. Então eu creio no que o Senhor fala, eu creio no que o Senhor diz, porque assim diz o Senhor. Então, tudo é pela sua fé, pelo que você crê. Porque muitas das vezes Deus usa a nossa própria boca para poder ministrar na nossa vida, para poder profetizar na nossa casa, na nossa família, e nós não sabemos. Por quê? Porque o nosso coração está voltado a dúvidas. E o Senhor não trabalha na dúvida, igreja. Ele não trabalha com a dúvida, ele trabalha com a certeza. Ele não trabalha com o será. Ele trabalha com a certeza. Ele não trabalha com o acho, com o achismo. Porque muita gente, quando incorpora o achismo, vai tirar dela: meu Deus. Está me entendendo? Então ele não trabalha com o acho e nem com os achismos. Deus, ele trabalha com a certeza. Porque ele sabe o que ele fala, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele criou. E quando alguma lei ele tem que revogar, é ele que revoga, você não. Mas nem o juiz da terra. Porque a última palavra ainda é do Senhor. O médico pode dar um diagnóstico, mas a última palavra ainda é do Senhor. O juiz pode bater a martelo da sentença, mas a última palavra ainda é do Senhor. O Senhor revoga a igreja. Ele está dizendo que está revogando na minha e na tua vida. Ele está mudando a história. Ele está mudando o quadro. Você está aí desesperado, desesperado. Ele está mudando o quadro porque é ele que fez. E quando ele faz, eu quero ver quem é que dissolve o que ele fez. Ninguém. Porque se Deus bater o martelo, vai ser assim. Ei, pode vir quem for para fazer assado, que não vai fazer. Porque quem deu o veredito foi o Senhor, o juiz dos juízes. É assim que acontece, igreja. Então ninguém pode desfazer o que Deus faz. Ninguém pode tirar de mim de você o que Deus te deu. O que Ele me deu. Ninguém tira. Porque se foi Deus que te deu, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar de mim e de você. Ainda que tentam, mas não conseguem. Você está me entendendo? Porque a partir do momento que você está na mão do Senhor, está seguro na mão de Deus, é Ele que faz, igreja.
Então, tome essa abertura da palavra contigo, e eu tomarei comigo, porque o Senhor assim o diz. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui para te agradecer, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Entrega a tua mão santa e poderosa sobre a nação. Vai de encontro aos nossos governantes, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem os teus lábios fechados, nem ouvidos tampados, e nem os olhos selados, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Entrega a tua mão santa, poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, toma, Pai, Filho e Espírito Santo os orfanatos, toma os asilos, Senhor. Entra nas UPAs, UTIs, pronto-socorro. Entra, papai, no leito da dor. Toma nas tuas mãos todos os leitos das enfermidades. Entra, papai querido, e vai dando libertação. Vai dando a cura, porque a sepultura não te lava, Senhor, aleluia. Mas nós ainda temos esperança da cura, a esperança da libertação, a esperança da salvação. Então sabemos que só o Senhor é Deus, porque te louvaremos, cantaremos e entoaremos louvores a teu respeito, ó Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, aleluia, Jesus lindo. Toma, papai querido, toda esta família do aparelho WhatsApp, as tuas casas, as tuas famílias, a tua parentela, os teus empregos, suas finanças. Entra com mão poderosa, ó Deus Pai Todo-Poderoso. Então toma nas tuas mãos as nossas necessidades, aleluia. Aleluia, Deus lindo, porque é a ti que devemos graça e louvor, papai querido, porque somos filhos da graça. Eita glória, aleluia, Jesus lindo, aleluia, aleluia. Pelas manhãs eu te contemplo, aleluia, Jesus. Abro meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim, o teu Espírito eu louvarei. Oh, meu grande Deus, oh, oh, oh. Em meu peito foi o rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, oh meu grande Deus, oh, oh, oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Oh, oh, oh. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Oh, oh, oh. Em meu peito flui o rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, aleluia, te exaltarei, ó meu grande Deus.
aqui, aleluia, Jesus lindo. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para te louvar, entoar os teus louvores, te adorar, Senhor, porque somos adoradores. Nós somos adoradores, aleluia. Glorificado é o seu nome, Senhor. Glorificado é o seu nome, aleluia, Jesus lindo. Glorificado é o seu nome, aleluia. Então, aqui nós vamos dar início à palavra que se encontra no livro de Efésios 6. Amém, igreja? Aleluia. Então, aqui nós vamos a partir do versos 1. Vós, filhos, seres obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provocais a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aqui ele fala no versículo 5 sobre servos e senhores. Vós, servos, obedecei a nossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que quiser, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles é vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, igreja. Aleluia, Jesus lindo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Amém, igreja. Aqui, quando o Senhor ele vem falando sobre os filhos, aqui, quando o Senhor ele fala que os filhos têm que obedecer a seus pais e os tratar com honra, com respeito. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Porque na minha época, ainda quando eu pequena, adolescente, já era até mãe. Teve um dia que eu peguei e virei para minha mãe, eu estava com 40 anos. Eu virei para minha mãe e ela pegou e falou para mim, olha, é tal coisa. Eu falei, ai, a senhora também enche, que hora que a senhora entra? Ela falou, como é que é? Ela sentou a mão na minha cara. Aí ela pegou, eu olhei para ela assim, assustada, ela foi colocar do outro lado. Ela falou, fala de novo isso para mim, para você ver, tá? Eu estava com 40 anos. Então, nós temos que dar o respeito aos pais. Hoje não. Hoje o filho faz o que quer. Hoje o filho manda no pai, na mãe. Se a mãe não dá, o pai não dá qualquer coisa, bate o pé, bate o pé. Antigamente tinha uma vara chamada correção. Pegava aquela vara e a gente que ia buscar para apanhar. Vai lá buscar. A gente tinha que pegar. Quando não era o fio de ferro, era o chicotinho, era a vara de marmelo. Quando não, tamanco de madeira. Tá? E o couro comia. A cadeia era vazia, não era tão cheia. Tanto que tinha postinhos policiais que eram até atendimento em próprias casas, que os postinhos, aquele barraquinho, hoje tem que ter uma fortaleza. E mesmo tendo uma fortaleza, vão lá e derrubam os muros e os portões. Tá? Porque o ensino vem de casa, a educação vem de casa. Tá me entendendo? Então eu falo por quê? Porque tem muitos meus filhos que eles não gostam da minha doutrina, porque eu fui criada assim. Eu fui criada assim. A minha mãe, os meus parentes ali, tios, toda a família era saudável. Eu não gostava de ninguém na porta de casa e nem a gente na porta da casa de ninguém. Esse negócio de ficar de rodinha, fazendo fofoca, fazendo buchiche, falando mal da vida dos outros. Não fui criada nessa doutrina.
Fui criada a não se misturar. Vai assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a pessoa responde, não responde, tu olha. Eu não olho, você passa direto. Não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para o alvo. Porque você tem que andar para frente e não para trás. É isso que eu fui criado. Eu fui criado assim. E andar sempre de cabeça aqui em pé. Porque se a minha avó falava, se a cabeça tivesse que nascer embaixo, nascia nos pés. E os pés na cabeça. Então erga a tua cabeça e anda. Você não deve nada para ninguém. O teu negócio é com quem está lá em cima e com quem está aí na sua frente. Então, eu fui criado assim. Então, nós temos patamar, nós temos alicerce, nós temos coluna. Está me entendendo? Porque a casa que foi erguida sobre mim, ela não foi erguida na areia. Ela foi erguida na rocha. Então, muitos meus filhos, eles não aceitam. A minha doutrina não aceita o regimento que eu dou. Fala que eu sou sargento, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu falo sou. Porque a casa tem dono. Porque se todo mundo manda, a casa não tem dono. Quando manda todo mundo, a casa não tem dono. Só que a minha casa tem dono. Tá me entendendo? Porque eu fui criada numa casa que quem comandava eram as mulheres. Eu fui criada nessa casa. Porque minha mãe não tinha separado do marido. Minha avó, vovô, havia morrido. Então, quem vinha ainda cercar para dar um apoio eram os tios da época. Então, só que a casa foi erguida por mulheres. Tá me entendendo? Então, é desse jeito. Eu tive 3 filhos homens, então eles não aceitam o mandato, eles querem mandar. Mas para mandar, tem que ajudar a erguer. Porque para você querer mandar uma coisa, você tem que erguer. Você tem que ajudar a construir. Você tem que ajudar a fazer. Mas não, porque depois que está pronto, todo mundo fala que é dono. Eu quero ver você pôr tijolo sobre tijolo. Quero ver você erguer, quero ver você manter. Então é dessa maneira, igreja. Então nós temos que dar doutrina sim aos filhos. Tem que dar doutrina mesmo. Você está me entendendo? Por quê? Minha neta também, ela é uma pessoa que, nossa, tem pavor, eu não gostei de vir aqui em casa. Por quê? Porque ela vem aqui em casa, a doutrina é outra, o negócio é outro. Ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo, porque lá na minha casa eu não como. Eu falei, lá na sua casa, aqui não é sua casa, aqui é minha casa, então aqui você vai comer. Ah, eu falei, vai comer. Uma menina é branca, parece um papel. Sabe? Branca, apesar que ela é branca mesmo, a mãe dela, eles são húngaros, eles são daquelas famílias de húngaros, são brancos. Então, mas, a minha parece que não tem nem sangue, porque não se alimenta direito. Só que eu faço ela comer legumes, faço ela comer feijão, faço ela comer salada. Ah, então ela tem paúda de vir na casa. Então, hoje ela tem 15 anos. Quando ela era pequenininha, eu não queria sair de perto de mim, porque ela é grudada em mim. Agora ela não vem aqui nem com reza. Mas eu nem ligo. De vez em quando ela fala, oi, bom, no seu WhatsApp, sabe? Eu falo, oi, Deus abençoe. Tá me entendendo? Então, porque eu sou um tipo de pessoa, igreja, que eu fui criada a não se apegar. Quando nós somos criados a não se apegar às coisas e pessoas, você tem uma facilidade de deixá-los ir. Sabia? Agora, quando você se apega àquilo, ou às coisas, ou à pessoa, é difícil você sair para deixá-los ir. Aí a pessoa vê isso. Aí a pessoa começa a se aproveitar de você, da sua necessidade. Está me entendendo? Ela aproveita da sua necessidade. Ela quer aproveitar de tudo aquilo que você tem, daquilo que você possui, porque ela fala, se ela ficar sem isso, ela vai cair, ela vai morrer, vai adoecer. Ah, se eu for embora, como que ela vai viver? Não vai viver, vai ficar aí, perambulando por aí. É ruim, hein? Com 7 anos eu trabalhava. Com a idade de 7 anos eu era babá. 7 anos, uma criança cuidava de outras. E ai de mim se a criança se machucasse. Ai de mim se eu não prestasse atenção. Ai de mim, tá? Porque naquela época era assim, com 12 anos, com 11 anos eu trabalhava dentro de uma fábrica. Fábrica de caixas de panetone, com 11 anos, e estudava. Tá? Estudava. Com 12 anos trabalhando nessa fábrica, depois fui trabalhar numa fábrica na Marcos Arruda aqui, de botões, daqueles olhinhos, que aí a minha mãe foi porque precisava assinar para poder ser registrada.
Então, a minha carteira foi registrada, eu tinha 13 anos de idade. Hoje, imagina, conselho tutelar, filho não pode trabalhar, não. Porque se trabalhar é exploração, mas ele pode roubar, ele pode matar, pode se prostituir, pode fumar maconha, cheirar cocaína, vender, tudo isso ele pode, menos trabalhar. Tá me entendendo? Então é dessa maneira. Ele não pode trabalhar, vai na escola para fazer algazarra, vai lá, não aprende nada. Aí a escola, para se livrar, aprova ele para se livrar daquela coisa. É assim que tá. Tá dessa maneira. Você não vê uma faculdade sendo preenchida porque os filhos estão tudo o quê? Desorientados, porque quem permitiu isso? Os pais. Tá? Os pais. Eu, com 14 anos, eu já tinha concluído tudo. Todos os estudos. Aí a minha mãe falou, vai fazer administração, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu com 16 anos, 17 anos, eu fui fazer administração, você vai fazer isso, você vai fazer... Porque na época não era datilografia, vai fazer datilografia, vai estudar francês, vai estudar isso, vai estudar naquilo. Aí eu falei, eu não vou. Ela falou, Ela me colocou dentro do colégio de freiras. Ali o chicote estrala. Ali no colégio de freiras, o chicote estrala. Então foi ali. E eu sempre tive um pulso firme, porque elas ensinam e instruem você assim. E ali elas começaram a me colocar para eu ser, tomar conta de salas, tomar conta dos pátios. Então eu comecei a ser o que? Uma assessoria das freiras. Porque elas viam que eu tinha um pulso firme. Eu não me dobro mesmo, eu só me dobro para Deus. Não me dobro. Eu me dobro para Deus. Para Deus eu me dobro. Porque esse negócio de eu faço, eu tenho. Eu falei mesmo para uma pessoa, poder nenhum você não tem sobre mim, porque ele não foi estudado do alto. Está na Bíblia. Porque quando Herodes chegou diante de Jesus, ele pegou e falou, eu tenho poder. Ele falou, não tem não. Poder nenhum tem sobre mim, porque não foi estudado do alto. Então eu faço parte desse rebanho. Então não tem poder sobre mim. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Porque quando as pessoas procuram te desencadear, procuram te frustrar, procuram te agredir com palavras, procura te defamar, procura te caluniar, te acusar, só que Deus, ele vira a página, ele vira toda a história. Eu já fui levada diante aí de governadores, diante de policiais, diante de juízes, diante disso, de delegados, que eu fiquei dentro de uma sala com inúmeros delegados, que eu fui acusada de eu estar judiando de criança, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo lá. Só que os caras sabem quem é quem. Comecei a conversar tranquilamente, sentei, fiquei batendo papo, conversando, mostrando todos os trabalhos que eu executava, que a gente aqui tem. Falei, se vocês quiserem, eu pego todo o dispositivo das câmeras, porque a minha casa é blindada, ela é filmada, só não tem câmera no banheiro. Mas tudo, ó, tá aqui é a sala das crianças, aqui é isso, aqui é meu quarto, a entrada do meu quarto, aqui é tudo isso aqui. Então tem câmera desde assim, ó, aqui é o canil, aqui é isso, aqui é aquilo outro, aqui tá tudo isso. Então tem, por quê? Porque nós fizemos isso, então eu estava tranquila. Estava tranquilo, porque eu mesmo já colocava que criança é pouco. Porque criança, quando a mãe manda, ela fala, você vai lá e fala isso, que foi feito isso, a criança fala. Quando uma criança foi tentar me acusar, porque a mãe, com raiva de mim, ela foi e falou para a criança, você fala que foi a pastora que fez isso em você. Aí a criança se perdeu na hora, lá na frente do delegado, aí ela virou e falou para a mãe dela e falou, mãe, como que é mesmo que é para mim falar que a pastora fez? A casa caiu. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Conclusão, perdeu a causa, perdeu o filho para o pai, a criança continuou aqui, eu cuidando da criança. Aí sabe que é o mais maravilhoso? Eu estava vindo agora do mercadinho ontem eu fui ali na Mendes da Rocha, eu estou descendo, aí eu conversando, aí encontrei com um colega, fiquei conversando com ele, aí eu pensei, eu vou ali no mercado que eu tenho que comprar uma cola, aí eu vou ali. Aí eu fui, aí daqui a pouco eu vi que tinha um rapazinho, né, me olhando, todo bonitinho, todo arrumadinho, tudo me olhando. Aí ele falou, tudo bem com a senhora, pastora?
bem. Como é que você está? Ele falou, estou bem. Então, a senhora lembra de mim? Eu falei, os olhos não me é estranho, mas está tão diferente. Eu peguei e falei, você está muito diferente. Você parece com um menininho que eu cuidava, só que ele é loirinho. Ele era loirinho, né? Falei, mas acho que não é, não. Ele falou, sou eu mesmo, pastora. É que o meu cabelo eu pintei de preto, mas sou eu mesmo. Tenho 17 anos. Olha isso. Não mora aqui, está morando em Mariporã, mas fez questão de parar-me no meio do caminho, me abraçar. Tem que ver, ele falou, eu vim aqui para na casa de uns amigos meus cumprimentar e aí cumprimentar minha avó. Olha só, a avó mora aqui na Francisco. Você vê como que é tremendo? Brincava tudo aquele na rua, tudo passava. Então isso é extraordinário. Crianças que passaram por essa casa, você encontra na rua e eles vêm te cumprimentar, vêm te abraçar. Sabe, entendendo? Pede licença, ô pastora. Isso é gratificante. Então eu vou me importar com o que os outros falam? Deus é que te justifica. Você não tem que ficar preocupado. Eu não estou nem aí, eu nem gasto. Eu não fico preocupado. Pode falar, pode fazer, mas quem me justifica é o Senhor. Por isso o Senhor quer que nós venhamos a ensinar os filhos. Nós não, porque meus filhos já são criados, estão tudo grande, agora o que eles fazem é a escolha. Eles foram criados, foram educados, foram ensinados. Agora, dali que eles acham que eu não vou ficar correndo atrás de nego velho de 46 anos, 43 anos. O outro tem 36. Você está me entendendo? Eu não vou ficar correndo atrás. Vou ficar correndo atrás dos caras tudo barbado, tudo velho. Você está me entendendo? Está na hora. Demorou para pegar e tomar um tempo na vida. Então é dessa maneira, igreja. E aqui a Bíblia ela vem falando isso. Porque o filho tem que honrar o pai e mãe. A mãe também, os pais não têm que aborrecer os filhos. Porque tem gente que quer que o filho faz o que ela quer para mostrar para os outros que o filho dela é bom. O cara é pilantra, o cara é isso, é aquilo. Aí mas você tem que fingir que você é bom. Vai lá, faz, abusa dos filhos, das filhas dos outros, usa as filhas dos outros e depois descarta, joga no lixo como se não fosse nada. E eu conheço um monte. Tem um monte por aqui assim. Faz, usa a pessoa e a pessoa fica doente, entra em depressão, chora, vai na porta, toca a pessoa. Você está me entendendo? Se você falar, problema seu, que vai ficar mal visto é você. Tudo isso as pessoas fazem. O cara faz isso, que é um aproveitador, é um sem vergonha, aproveita das filhas dos outros, tudo isso. E também não é diferente com certas mulheres, moças que fazem isso com os filhos dos outros também. Está me entendendo? Não é porque está na qualidade de mulher, não. Aí a mãe vai lá e fala, não, você está grávida, você está namorando, mas você já estava grávida. Fala para o cara que o filho é dele. Ela instrui a criança a falar. Tem muitos aí que o filho não é do marido, mas é dele. Deu para entender? Ela sabe que não é. Então, tudo isso, igreja, tudo isso acontece. Mas tudo isso aí não fica em oculto, porque chega uma hora, o lixo vem para cima. E quando bate no ventilador, eita papai, hein? Vai esparramar. E aí, como que vai ficar você? Por isso que a minha vida é um livro aberto. Eu não estou nem aí. Minha vida é um livro aberto mesmo. Você está me entendendo? As pessoas vão me caluniar, faz isso, daquilo, eu falei, peraí. Vamos lá resolver isso aí cara a cara. Eu não tenho medo, não. Estou nos meus direitos, na minha razão. Você está me entendendo? Então é isso, nós temos que ter dignidade, ter pudor. É isso que precisamos, para a terra ficar melhor. Por isso que a terra está podre. A terra está apodrecida por causa da língua. A língua está apodrecendo a terra. É a língua. Porque é um órgão de pequeno tamanho, mas que tem um grande poder de destruição. É a língua. A Uia tem até uma mania de falar língua de benzer bicheira. É língua. Língua ruim, língua má. Se morder, morre. Porque é de tanto veneno que tem. É dessa maneira. E por atrás dela vem a inveja, as calúnias, difamações, tudo pela língua. Fala da sua roupa, do seu vestido, fala do que você faz, fala disso, fala daquilo. Por quê? Porque é invejosa. É invejoso. Então quer tirar aquilo que eles não têm. Ele quer tirar de você que tem. Quer destruir. Quer manchar a sua imagem. Mas não
adianta, pode passar o borrão que for da minha imagem. Quem levantou essa imagem foi Deus. Ele disse que eu sou a imagem e semelhança dele. Se você for, ninguém vai manchar a tua imagem, porque Deus não vai permitir. Deus passa e limpa. Ele colocou a orelha de Pedro no lugar de ir lá tirar um borrão. Isso para ele facinho. Está me entendendo? Então Deus ele muda esse trajeto aí, igreja. Ele muda esse trajeto. Então, quando ele fala sobre as vistas, tal, que a gente tem que agradar, que não é para agradar os homens, você não tem que ficar agradando homens. Você tem que agradar a Deus. Eu estive num chá de mulheres ontem para a administração e foi assim tremendo. Conversei com algumas pessoas, eu cito porque a gente tem que falar e citar para que as pessoas saibam. Então, ali muitas, né, não cito nomes nem nada, mas foram assuntos que nós estávamos a falar sobre a ceia, sobre você poder tomá-la e não poder. Então, eu acho tão estranho, porque ali, se você não é casada, você não pode tomar ceia, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu fico olhando, então, pessoas saem do departamento da presença do Senhor, vai para o mundo, vai ali, tem sofrimento, angústias, tudo. Por quê? Porque essa pessoa, ela foi simplesmente enxovalhada de dentro do ministério onde ela frequentava. Porque quem pôs ela para fora? O ministério. Então a gente não fica nem preocupado com quem está para o lado de fora. Porque quem põe você para fora é quem está lá dentro. Aí a Bíblia fala comigo e fala contigo aqui, nesse mesmo capítulo de Efésios 6, ele vem falando no versículo aqui, no versículo 9, que ele fala: e vós, senhores, fazei o mesmo, para que com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepções de pessoas. Então, mesmo Deus, que é o Deus de muitos pastores, ele é o meu Deus também. Então, por que eles estão fazendo acepções dessas pessoas, não permitindo que elas sejam, não permitindo que elas façam alguns trabalhos da igreja? Por quê? Porque a igreja nós somos, né? É o ministério. Então, tem muita gente que fala, não, tem que ser casado, muito bem casado. Eu já fui em ministério aí, que o pastor estava pregando no culto da família. Era um tremendo do pilantra, picareta, sem vergonha, arrebentava a mulher no cacete, batia nos filhos, batia nas mulheres, na mulher, torturava ela, torturava os filhos, e o pilantra estava no altar pregando no culto de família. Tá? E aí? Eu olhei bem, eu falei, mas é um pilantra. Depois, você tem que casar com o homem de Deus. Apresenta ele para mim. Você está me entendendo? Então, você, para falar de mim, você tem que estar intacto. Para eu falar de você, eu tenho que estar intacta. Então, qualquer pessoa, seja crente, descrente, ateu, ímpio, macumbeiro, feiticeiro, para falar comigo, o telhado tem que ser de madeira. Porque se é de vidro, queridão, você não pode nem falar de mim, porque eu sou telhado de vidro. Então, para você me apontar, me acusar e falar, você tem que estar limpo. E para você pegar um culto de família, dizer que família é bênção, você tem que abençoar o que você tem na sua casa. Você está me entendendo? Porque aqui eu faço. Meus filhos são mal criados, são isso, mas ali tem um par de pique-piques. Nossa, eu até tenho que alguém, vou falar com uma autoridade para mudar isso aí. Você está me entendendo? Porque misericórdia. O outro também não sai da porta, mas não quer mudança. Eles não querem mudança. Eu atendo, eu ajudo, só que eu não posso ficar arrastando eles uma vida inteira. E quando eu não estiver mais aqui? Está me entendendo? Eles vão ficar na porta do cemitério? Vai nada. Porque eu vou fazer que nem Jesus. Já que eu fui para o descanso, vou fazer que nem Deus. Coloca 2 anjos na porta. Se eles chegarem aqui, mata. Porque foi assim que Deus fez quando expulsou Adão e Eva do paraíso. Você está me entendendo, igreja? Então a gente precisa acordar com a vida. Então esse negócio que você não pode. Eu conheci uma mulher, uma missionária, mulher de Deus. Uma mulher de Deus, a mulher que você podia, alguém falar, olha, tem alguém lá na Conchichina passando necessidade. A mulher saía, levantava da cama e ia a pé.
comigo para eu ser uma esposa legítima. Porque elas tinham ido no casamento, aí a irmã falou para ela, você não é casada no papel? Ela falou, não, irmã, mas pelo amor de Deus. Ah, ela saiu da presença da irmã que nem Satanás fez quando saiu da presença de Deus para acabar com Jó. Porque assim que ela fez, foi lá, ela esquentou a igreja, contou para o pastor, contou para todo mundo. Quando a irmã chegou, ela foi para o ministério, o pastor chamou no gabinete, colocou ela no banco e ainda envergonhou ela diante da igreja. Olha, igreja, aqui eu espero apresentar para vocês a irmã, é uma benção, mas infelizmente ela não é casada no papel, então aqui ela não toma mais ceia e nem faz mais trabalho da igreja. Essa mulher voltou para trás, essa mulher se entristeceu. O que aconteceu com essa mulher? Ela morreu. Tristeza, angústia. Tá? Você vê o que a pessoa faz? Você vê o que a pessoa é capaz de fazer na sua vida? E tenta fazer na minha e na sua vida. É por isso que você não pode deixar isso acontecer. Você tem que fazer, você tem que ir. Aqui, tantas frustrações, tanta coisa. Começou assim pelos meus filhos, tentando tirar, derrubar o ministério, fazer isso, fazer aquilo. Eu, na minha casa, eu faço o que eu quiser. Eu agrupo pessoas aqui, eu ministro palavra, eu faço culto, é a minha casa. Tá me entendendo? Porque quando eu peguei e fui lá, eu fui chamada lá diante do delegado lá na São João, aí eu peguei e falei, e quem é aquela casa lá? Ele falou, é da senhora. Eu falei, então na minha casa eu faço o que eu quiser. Eu falei pro delegado, ele olhou para mim, ele falou, não, a senhora está certa. Eu falei, então, agora você quer dizer que o senhor vai mandar na minha casa? Então, para mandar na minha casa, tem que pagar as dívidas da casa, tudo. Pagar conta de luz, conta de água, pagar por compra dentro de casa, fazer tudo. Já que quer mandar, então tem que pagar. Tá me entendendo? Não tem essa, não. Então eu vim de lá com papel. Sabe? Porque é demais, e as pessoas fazem isso. Aí se você baixa a cabeça, elas passam por cima. Não pode baixar a cabeça, igreja. Nós temos que ser honrados, sim. Nós somos servos de Deus, sim. Nós servimos um Deus vivo, sim. Ainda que o povo fala que não. Mas você é servo de Deus, sim. É isso que nós temos que ser, igreja. É isso que nós temos que fazer. Então faça, mas faça para Deus. Porque é o Senhor que é o meu e o seu pastor. Então não há acepções de pessoas. Então, aquilo tudo posso naquele que lhe fortalece. Amém, igreja. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Então, abram as suas mãos e vamos dar a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!